3 de outubro de 2018. De um lado da Basílica de São Pedro, uma grande imagem de São Miguel Arcanjo, o santo que derrota o demônio. Do outro, São José, um dos preferidos do Papa Francisco. E entre as duas referências emblemáticas, nesta quarta-feira, 3, o líder da Igreja Católica abriu o 15º Sínodo dos Bispos, em meio a um dos momentos mais difíceis de seu pontificado. Na sessão de abertura, ele defendeu o diálogo com as novas gerações. A maioria dos aqui presentes não pertence à geração mais jovem, por isso é claro que devemos prestar atenção especial ao risco de falar sobre jovens a partir de categorias e esquemas mentais já ultrapassados. Se soubermos evitar esse perigo, ajudaremos a tornar possível uma aliança entre gerações, disse. O Sínodo é uma reunião de 3 semanas entre 268 bispos e padres do mundo inteiro, os chamados padres sinodais, no Vaticano. Auxiliados por especialistas e consultores, eles discutem um tema relevante escolhido para o encontro: os jovens, a fé e o discernimento vocacional, este ano. No fim do Sínodo, em 28 de outubro, um documento será apresentado ao Papa. Quem coordena a redação é o relator-geral do Sínodo, o cardeal brasileiro Dom Sergio da Rocha. Ele é arcebispo de Brasília e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB. É preciso que toda a intervenção nossa sobre os jovens parta sempre de um realismo contextual, e não de teorias abstratas e distantes do cotidiano, disse o brasileiro. Erros e acertos. O objetivo do encontro é dar voz aos jovens e compreender como a Igreja tem acertado ou errado nesse sentido. Oficialmente, a Igreja considera jovens as pessoas entre 16 e 29 anos. Desde o ano passado, o Vaticano conduz consultas presenciais e pela internet para avaliar quais as ansiedades dos jovens de hoje. Há frequentemente o desacordo entre jovens, tanto dentro da Igreja quanto no mundo, de forma mais ampla, sobre alguns ensinamentos da Igreja tidos como especialmente controversos hoje, diz um documento escrito por 300 jovens de uma reunião pré-sinodal, organizada em março deste ano. Exemplos disso incluem contracepção, aborto, homossexualidade, coabitação, casamento, e como o sacerdócio é apercebido em diferentes realidades da Igreja. Segundo esses representantes jovens, muitos querem que a Igreja mude seus ensinamentos ou, pelo menos, querem receber uma explicação melhor e mais formação sobre essas questões. Outros aceitam esses ensinamentos e encontram neles uma fonte de grande alegria. Desejam que a Igreja não só se mantenha firme nessas ideias, mesmo em meio à sua impopularidade, mas também as proclame com maior profundidade. Esse documento dos jovens foi uma das fontes para que oficiais do Vaticano preparassem o chamado Instrumentum Laboris, instrumento de trabalho, do Sínodo, texto que vai guiar os debates dos bispos. Na sessão de abertura do Sínodo, o Papa defendeu que a Igreja esteja aberta a ouvir os jovens e, por outro lado, que os jovens nunca deixem de valorizar os mais velhos. Os jovens, por outro lado, devem superar a tentação de não ouvir os adultos e considerar os velhos coisas antigas, passadas e chatas. Os velhos, apesar de sua fragilidade física, são a memória de nossa humanidade, as raízes de nossa sociedade, o pulso de nossa civilização. Francisco pediu diálogo, ainda, entre os próprios participantes do Sínodo, que vêm de todos os continentes e têm opiniões contraditórias em alguns pontos. O Sínodo deve ser um exercício de diálogo. E o primeiro fruto disso é que cada um se abra à novidade, a modificar a própria opinião, graças àquilo que ouviu dos outros, afirmou o pontífice. Temas paralelos. Apesar desse exercício de conciliação do Papa, alguns temas complexos podem desviar a atenção de observadores do Vaticano nesse sínodo: o problema dos abusos sexuais cometidos por membros do clero, a resistência política que Francisco enfrenta em alguns círculos conservadores, e o debate sobre o papel da mulher da Igreja. A mais recente onda de escândalos de abuso sexual cometido por membros da Igreja começou com a descoberta de centenas de casos no Chile. Recentemente, o Papa expulsou do Estado clerical o padre chileno Fernando Karadima, cujos abusos levaram à descoberta de muitos outros e, consequentemente, todos os bispos do país foram forçados a renunciar. Essa onda se somou à denúncia que o ex-cardeal Theodore McCarrick, de Washington, Estados Unidos, também abusou de menores e adultos quando já era padre e bispo. Ele também renunciou ao título, a pedido do Papa. Denúncias contra McCarrick levaram o arcebispo italiano Carlo Maria Vigano, ex-núncio nos Estados Unidos, diplomata,
a acusar Francisco de acobertamento e de retirar as sanções supostamente aplicadas pelo Papa Bento XVI contra McCarrick. Viganò chegou a pedir a renúncia de Francisco. Embora não tenham sido apresentadas provas, as acusações fortaleceram o discurso de uma ala conservadora crítica ao atual pontífice. Outro antigo tema paralelo que voltou com intensidade neste sínodo é o papel das mulheres na igreja. As mulheres ainda não têm um lugar igual. Isso também acontece na igreja. Há grandes exemplos de mulheres servindo em comunidades religiosas e entre lideranças leigas. Entretanto, para algumas mulheres, esses exemplos não são sempre visíveis. Uma pergunta que surge dessas reflexões: quais são os lugares onde as mulheres podem florescer dentro da igreja e da sociedade? Diz o documento pré-sinodal. Goiás News Notícias deixa a sua informação para todos os seguidores da página. Se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal do YouTube e compartilhe com seus amigos.